Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui o DFC Entrevista com a quarta e última parte da conversa com o jornalista Juca Kfouri. Não te esquece, para nos acompanhar, basta se inscrever aqui no canal do YouTube ou nos seguir em algum dos agregadores de podcast. Confere aí o papo. Tu ser torcedor identificado com Corinthians, né, tudo isso, atrapalhou em algum momento o teu trabalho jornalístico, o julgamento de pautas, em algum, mesmo talvez no começo, assim, surgiu alguma dúvida, alguma coisa assim, como é que foi esse processo de poder, de conseguir separar o torcedor do jornalismo? É treino, né? É treino, você treina. É claro que para escrever, por exemplo, eu não sinto a menor dificuldade, né? Não me policio, nem para externar emoção, nem para externar crítica, nem para fazer elogios. Eu trato o Corinthians como outro qualquer. É claro que comentando futebol ao vivo na TV ou no rádio, você de alguma maneira se trai, porque a sua voz te trai. É evidente que você não entra comentando um gol do seu time com o mesmo tom de voz que você entra comentando quando é contra o seu time. E você precisa se policiar para não ser mais realista do que o rei, para não ser o parcial ao contrário. Em dúvida, contra o seu time, para que não digam que você deu aquela opinião porque você é do seu time. Então, eu canso de ouvir. Até ele, que é corintiano, reconheceu que foi pênalti contra o Corinthians. Ou, ele acha que foi pênalti para o Corinthians porque ele é corintiano. Isso faz parte. Se eu não fosse público, qual é a minha preferência, os torcedores me dariam um time. Me dariam um time. Seria durante todo o tempo, quase todo o tempo que eu trabalhei na Globo, eu trabalhei na Globo entre 88 e 95, este é um período em que o São Paulo domina 90, 91, 92, é bicampeão do mundo, tudo mais, né? A Globo faz, né, aquelas pesquisas de imagem dos seus profissionais, sejam os artistas, sejam os jornalistas, e 80% dos telespectadores da Globo me rotulavam como São Paulino. Isso que eu já havia escrito um livro, A Emoção Corinthians, lançado em 82. Nunca havia negado para ninguém qual era o meu time. Trabalhava em placar, escrevia na placar. Mas, pelo país afora, achava que eu era São Paulino. Por quê? Porque eu vivia falando bem do São Paulo do Telê, do São Paulo do Raí, do São Paulo do Miller. Né? É São Paulino. Entendeu? Não tem jeito. Então, o nego vai te rotular de alguma maneira. Então, eu digo isso sempre em escola de jornalismo, Roberto. Se não for por virtude, faça por oportunismo. Seja transparente. Eu se dei bem desse jeito. Entendeu? As pessoas sabendo. As pessoas sabem que eu sou um cara de esquerda, as pessoas sabem que eu sou corintiano, as pessoas sabem que eu não gosto da CBF, as pessoas sabem que eu sou assim. E me leem, me veem, me ouvem há 50 anos sabendo. Há quem não goste, claro. Mas, como eu disse, eu não tenho queixas da minha carreira. Certo. Bom, nesse tempo todo de cobrir futebol e tal, tu acabaste ficando amigo do Sócrates, né? Isso é público e notório, né? Todo mundo sabe. Como é que foi que surgiu essa amizade? Como é que foi essa relação? E isso te impediu em algum momento de fazer alguma coisa, tipo, publicar alguma matéria sobre ele, ou passar uma pauta para alguém? Como é que este é o melhor exemplo. Foi bom você tocar nisso. O Magrão foi certamente o amigo que eu fiz objeto do meu trabalho. O amigo. Claro que me dou bem com uma porção de gente que é objeto do meu trabalho, mas amigo, de frequentar a casa, dos filhos se conhecerem, de passar fim de semana juntos 2 ou 3 vezes. Foi o Magro, tá? Muito bem. Como é que surgiu? O Magro veio jogar no Corinthians em 79.
leva o Corinthians, ele e o Palhinha, ao título de 79. O grande ídolo do futebol brasileiro era o grande ídolo do Flamengo, o Zico. São Paulo não tinha alguém da estatura do Zico. O Magro começa a se transformar nesse cara. Me ocorre fazer uma edição especial de Placar, tá? Provocadora. O maior mercado da Placar sempre foi São Paulo, evidentemente. Sócrates, o maior jogador do Brasil. E eu brincava para quem dissesse, mas isso aí não é uma verdade jornalística. O Zico é melhor do que ele. Se eu não disse que ele é melhor, está escrito o maior. O Sócrates tem 1,91 m, o Zico não tem. Né? Bom, e eu vou fazer essa revista com ele. Tá? Ele ainda é caipira de Ribeirão Preto, ainda tateando São Paulo. E eu acabei, meio sem perceber, me tornando uma espécie de guia dele em São Paulo e de mentor sobre alguns direcionamentos de leitura que ele me pedia. E ele era, sim, um leitor absolutamente sedento. Então, havia semanas que eu, sei lá, indicava 4 livros para ele, e na semana seguinte ele me pedia mais 4. Eu dizia, não, Marcos, você não leu? Eu li. E aí falávamos dos livros, e ele tinha lido os livros mesmo. Bom, então isso nos aproximou muito, muito. E assim foi. Aí, em 82, eu o contratei para fazer o Diário da Copa, para a revista Placar. Que foi uma belíssima sacada. Tá? Ele fazia o diário e contratamos o Cerezo para ser o fotógrafo dos bastidores. Isso deu uma confusão, deu uma ciumeira nos outros veículos, porque diziam que nós tínhamos informação privilegiada e não sei o que. Era uma revista semanal, tinha que ter algum diferencial, jornais com uma cobertura extensíssima, enfim. Bom, e seguimos a vida, muito amigos. Ele vai para a experiência frustrada dele em Firenze. A gente se falava quase toda a madrugada. Eu dormia pouco, porque ele me ligava nostálgico, enfim. E ele vai para a Copa. E ele perde o pênalti. Eu era comentarista do Pool SBT Record. Silvio Luiz narrando, eu comentando. Na hora em que ele vai bater o pênalti, eu digo no ar, Silvio, nunca vi o Magro perder um pênalti decisivo. Ele perde o pênalti. O Silvio Luiz, engraçadinho, como sempre foi, disse, Juca Kfouri acaba de ver Sócrates perder pela primeira vez um pênalti decisivo. E eu digo, Juca Kfouri não fará mais nenhum comentário até o fim da cobrança dos pênaltis. E, de fato, eu não fiz. Vamos para a mesa redonda do Pool SBT Record no estádio Jalisco, em Guadalajara. Começa Ciro José, Silvio Luiz, eu acho que Jorge Cajuru. E o Sócrates? Eu digo, imperdoável a displicência com que ele bateu aquele pênalti. Não pode bater num jogo de Copa do Mundo um pênalti sem tomar distância. Realmente não consigo entender. Já tinha perdido um gol imperdível. Tá bom, estava cansado, estava morto. Mas não podia bater o pênalti da maneira como bateu. Dia seguinte, vamos cobrir a triste saída da seleção da concentração para o aeroporto para voltar para o Brasil. Ele me vê e me chama. Juquinha, ele me chamava de Juquinha. Talvez, eu tenho 1,86 m, não sou exatamente um cara pequeno. Ele era mais alto, mas Juquinha eu nunca fui. Mas ele me chamava de Juquinha. Juquinha, vem cá. Estou chateado com você.
Eu não sei se eu não estava de bom humor, o que foi. Eu falei assim, Magro, tá bom. Passei a vida inteira te elogiando, né? Você nunca agradeceu. Também não precisava agradecer, porque não te elogiava para você me agradecer. Mas na primeira crítica que eu faço, você está chateado comigo? Eu falei, não. Eu juro que eu não falei que eu estou magoado. Estou falando que eu estou chateado, porque eu soube do seu comentário sobre o pênalti que eu perdi, e se havia alguém que eu imaginava que tivesse feito um gol profissional antes de eu bater o pênalti, era você, por me conhecer tão bem. E falei, mas por quê, mano? Ô, Juquinha, quando é que você me viu bater o primeiro pênalti numa série de pênaltis decisivos? Eu falei, acho que nunca. Eu falei, eu sempre bati o último. E sabe por quê, Juca? Porque eu via exatamente o comportamento do goleiro nas 4 cobranças anteriores. Quando eu saía do meio de campo para bater o pênalti, eu sabia exatamente o que eu ia fazer e eu não ouvia, o estádio podia ter 200 mil pessoas, eu não ouvia nada. Eu estava absolutamente concentrado em bater o pênalti e fazer o gol. E nunca perdi. Quando o Tele me chamou e disse, você vai bater o primeiro pênalti, o Galo vai bater o último, o Galinho, o Zico, eu pensei, isso não está certo. Mas tá bom, o Galo é o batedor oficial. Mas, tu podia bater o 4º pênalti. Bom, o fato é o seguinte, eu fui do meio de campo à marca de pênalti, pensando que o Brasil inteiro estava me vendo fazer aquela caminhada. Não tomei distância, Juca. Os últimos 10 pênaltis que você me viu bater no Corinthians, eu não tomei distância. Estava batendo pênalti daquele jeito. Não foi por isso que eu perdi o pênalti. Eu perdi o pênalti porque eu estava inteiramente desconcentrado. E eu achei que você poderia ter esse saco. Então teve essa, Roberto. Quer dizer, eu levei uma lição dele, mas em nenhum momento eu deixei de criticá-lo pelo fato dele ser meu amigo. Em nenhum momento. Sim. Porque nesse aspecto a vida do jornalista é muito solitária. Você perde o amigo e não perde a notícia, você perde a fonte, quantas fontes eu perdi na vida, dá um caderno. Porque um belo dia a fonte falou, porra, mas você me dá uma porrada, você conta um podre meu, né? Do mesmo jeito que você me contou o podre dos outros, houve alguém que me contou um teu. E era verdade. Paciência. E aí você perde a fonte. E esta foi a 4ª e última parte da entrevista com o jornalista Juca Kfouri. Não te esquece, para não perder as futuras entrevistas, te inscreve aqui no canal no YouTube ou nos segue em algum dos agregadores do podcast. Até a próxima!